Muito bem, aprendendo a orar com Jesus, sétima pregação e última da série, lá em Mateus 6, em que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou o modelo de oração. Então vamos a Mateus capítulo 6, versículo 13, a segunda parte. Mateus capítulo 6, versículo 13, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Algumas versões têm entre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como várias versões não têm esta passagem, e alguns dos originais no grego, das cópias dos originais no grego, eu não vou comentar. Então eu vou encerrar mesmo nessa última parte, que é: mas livra-nos do mal. Na realidade é um complemento à primeira parte do versículo 13, que eu já preguei inclusive sobre esta petição: e não nos deixes cair em tentação. Já pregamos sobre esta parte. Mas sendo assim, ou de outra forma, ou como consequência, livra-nos do mal. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aberta à nossa frente, que nós possamos crescer examinando um pouquinho esta última parte desta belíssima oração, ou poderíamos dizer desse belíssimo modelo de oração que o Teu Filho nos ensinou. Ajuda-nos a entender que está aqui colocado como: livra-nos do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. O mal aqui significa mal, só que tem dois sentidos desse significado. Um é o sentido físico, doença, um acidente, uma catástrofe. E há o sentido ético, ruim, iníquo, que deve ser o caso aqui. Tudo indica que é o caso aqui. Ainda um detalhe importante é que o nome mal, ele pode ser neutro ou masculino. Então, no caso, seria: livra-nos do maligno, referindo-se a Satanás. Não sabemos exatamente o que estava na mente de Cristo quando ele usou esta palavra, mas ela pode ser perfeitamente a palavra aplicada nos dois sentidos. Pensando um pouco no caso de ser masculino ou referindo-se a uma pessoa, Satanás, uma pessoa angelical, um ser, não uma pessoa humana, mas um ser angelical, devemos sempre estar lembrados, sempre mesmo, de que o mundo é um sistema satânico. Poderíamos usar várias passagens para mostrar isso, mas tem uma que resume tudo. 1 João capítulo 5, versículo 19, que não precisa nem ir até lá, porque eu vou dizer: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nós estamos no mundo. Então, nós vivemos inseridos num sistema maligno. Só isso já mereceria várias considerações que eu não vou fazer, mas apenas uma só. Não se admire tanto quando você se aborrecer com as coisas deste mundo, se sentir cansado aqui, se sentir irritado aqui, se sentir desanimado, frustrado, deslocado, um estranho no ninho. Esse tipo de sentimento é normal num crente. Eu diria quase desejável, embora muito desagradável, desejável no sentido de ser uma comprovação fantástica da sua conversão. É preocupante quando você vê alguém dizendo-se crente, ou regenerado pela fé em Cristo, e se sentindo muito à vontade num sistema que é maligno.
dominado por um ser chamado Satanás, ou diabo, um ser angelical decaído. Então é normal e nesse sentido desejável você dizer, é isso mesmo, eu estou fora do meu ambiente. Você não estranha quando está entrando dentro de uma sala de um exame de uma ressonância magnética. Você gostaria de ficar lá o dia todinho, naquele ambiente, não gosta nem de entrar, você quer sair o mais rápido possível, que ali não é para você. É e não é. Mas não é o seu ambiente. Você está num lugar desagradável, barulhento, não é seu ambiente, você quer sair de lá. É normal. Então você querer sair do mundo é normal. Além de nos ensinar a orar assim, é interessante, ele orou exatamente por isso, ele próprio. Curiosamente, eu não planejei ser assim, mas a passagem que Jesus, ele próprio, ora para que Deus nos livre do mal, é exatamente a que eu vou pregar hoje à noite, que está na chamada oração sacerdotal de Jesus, João 17. Já tenho pregado muitas mensagens sobre ela e vou ter mais umas 3 ainda, que é muito rica e é muito diversificada. Mas é exatamente lá que ele pede, eu vou explicar à noite com mais detalhes aqui, ele pede que o Pai nos livre do mal, mesma palavra, ou do maligno, mesma coisa. Então observe que é um assunto tão relevante, que o nosso pedido, apesar de importante, é insuficiente, e o próprio Jesus reforça ao Pai. Então, vocês peçam ao Pai para Ele livrar vocês do maligno, e enquanto isso, eu próprio vou interceder ao Pai. Então, imagine o tamanho da necessidade que nós temos de sermos livres do mal ou do maligno. Se o mal for neutro, então são situações malignas que nos prejudicam espiritualmente. Não implica automaticamente em situações desagradáveis ou sofridas, como uma doença ou um acidente, um prejuízo, como eu coloquei no início. Não implica isso, porque essas coisas não nos levam obrigatoriamente ao pecado ou ao prejuízo espiritual. Às vezes é o contrário. O crente, sabendo se utilizar dessas situações ruins, desagradáveis, sofridas, mas ele sabendo aproveitá-las espiritualmente, ele vai crescer com elas. Então, não é porque você sofreu um acidente que isso aqui é uma situação maligna na sua vida, dessas que estava incluída na oração de Jesus, livra-o de um acidente, de uma doença. Não é isto que está incluído na oração dele, não. Apesar de que essas coisas são ruins, desagradáveis. Ninguém gosta de sofrer um acidente e perder uma perna amassada dentro de um carro, claro. Mas não é maligno, no sentido de iníquo, de perturbar e prejudicar a sua alma, a sua comunhão com Cristo. Não é, como eu estou dizendo, às vezes melhora, ouçam testemunhos, há todo tipo de testemunho, de pessoas que cresceram espiritualmente, com terríveis provações e dificuldades aqui na terra. Embora essas coisas podem ser chamadas de mal, na própria Bíblia, Isaías 45:7, não precisa chegar lá, ele diz que faz a paz e cria o mal. Então esse mal aqui está oposto à paz, no sentido de guerra, de morte. Então ela pode ser usada nesse sentido de coisas ruins, desagradáveis, sim. Mas é importante entender que neste contexto aqui não é o caso. Não é o caso. São coisas que vão prejudicar o nosso espírito, maliciosas, malignas, iníquas. Agora observe que esse pedido aqui implicitamente reconhece a nossa falta de condição de vencer o mal, ou vencer o próprio Satanás, por nós próprios, nossos próprios meios, claro. Se nós pedimos a Deus, nos livra, por favor, nos livra do maligno, nos livra do mal, do que vai nos perturbar a paz espiritual, nos livra, é porque nós precisamos dele para isso, somos impotentes para isso.
Só que não é sábio apenas reconhecer que é impotente para resistir ao mal, pedir ao Pai proteção, e ao mesmo tempo viver exposto ao mal, pedindo a Deus por livramento. Pede, mas não toma nenhuma providência de si mesmo para se expor menos ao mal. Existem situações em que o mal nos pega de surpresa e ele é jogado sobre nós quando a gente vê, já está em cima. Mas muitas outras vezes não é assim. Nós vemos o mal com antecedência. Lá na frente, sabemos que estamos indo de encontro ao mal. Então, ao mesmo tempo que nós pedimos a Deus proteção do que é mal, ou do próprio maligno, há algumas providências a tomar, que eu quero ver com vocês rapidamente. Primeira, não enfrente o mal como que medindo forças com ele. Não é a atitude correta. Deixa vir que eu aguento. Rapaz, você está correndo risco. Em contato com essa mulher, você está correndo um risco de adultério. Não, eu aguento. Rapaz, em contato com essa pessoa no seu trabalho, essa pessoa é desonesta. E ainda é teu chefe. Você vai acabar cometendo um deslize, a tentação é muito grande. Não, eu aguento. Eu tenho estrutura. Não é este o caminho. Eu enfrento o mal. Eu aguento, como se diz popularmente, eu aguento o tranco. Não, não é o caminho. Se puder, fuja. Eu li uma sequência de passagens em 2 Timóteo 2, que eu não vou ler agora, que eu quero ler outra sequência de passagens. Recentemente eu falei deste assunto. Jó 28, 28. Jó 28 e 28, que diz assim: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Se você é desse que gosta de grifar a sua Bíblia, essa é uma passagem boa. Entendimento, sabedoria, apartar-se do mal, sai de perto. Salmo 34 e 14. Salmo 34 e 14, mesma ordem. Aparta-te do mal. Interessante, diz, e pratica o que é bom. Em vez de ficar perto do mal, se expondo ao mal, ou praticando o mal, em vez disso, como um remédio contra isso, ou uma providência contra isso, pratica o que é bom, procura a paz, e empenha-te por alcançá-la. Então, sai de perto do mal. Por fim, aqui nessa ideia de fugir do mal, 2 Pedro 1 e 4, segunda carta de Pedro 1 e 4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e imigrantes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Aí vem o que eu quero enfatizar: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. No original é fugir. Mal nota esse detalhe aí. Fugindo da corrupção aqui, das paixões que há no mundo. Então, primeira coisa, tendo condição, fuja do maligno ou do mal. Se não puder fugir, se ele aparece de repente numa esquina da qual você está a 1 metro de distância, ele surge na sua frente, não dá para fugir. Faz o quê? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago 4 e 7. Mas
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante, a ideia aqui é de que você foi atacado, não deu para fugir, então não consegue mais aplicar aquele primeiro grande princípio para fazer a sua parte, no sentido de não se expor ao mal, que é fugir. Não deu, então faz o quê? Resiste o máximo que puder, mas não tem a ideia de ataque, tem a ideia de resistência. Há um ataque que você sofreu, muito bem, mas às vezes você, nessa resistência, talvez algum ataque seja necessário, não tem jeito, a luta ficou muito intensa, você vai ter que lutar contra o mal mesmo, não tem jeito, ok, então lute. Com que armas? Com o bem. Romanos 12, 21. Então você não conseguiu de maneira nenhuma evitar uma luta direta contra o maligno ou contra algo ruim, no sentido de iníquo. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence. Aqui foi briga mesmo, aqui não teve jeito, aqui não deu para fugir, aqui não foi só uma resistência, mas aqui envolveu briga, não teve jeito, luta. Então lute, não tem jeito, mas as armas com as quais você vai lutar não serão as armas do maligno. Malícia, inveja, ou ciúme, ou coisas sutis, mas sempre ruins. Não. Vence o mal com o bem, com a verdade, com paciência, com amor, com compreensão, com largueza, com benignidade, com bondade, com mansidão. Tem que lutar? Lute, mas use as armas do bem. Receita claríssima para como é que o crente vai fazer frente a essa questão de viver essa situação terrível, às vezes desesperadora, de viver um sistema maligno e o crente pertencer a um Deus benigno. É difícil isto, mas aqui estão as normas para nós enfrentarmos essas situações. Mas duas passagens eu quero ler antes de encerrar. Tito 2, 11 e 12. Aprenda a renegar as paixões. Tito 2, 11 e 12. Diz assim: porquanto, Tito 2 e 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo Jesus. E a passagem continua. Observem, irmãos, que para viver aqui de uma maneira sensata, justa e piedosa, é imprescindível o outro aspecto, o que? Renegar, que no original significa repudiar, negar as paixões. São dois lados de uma moeda aqui. Então não é só você procurar uma vida santa, uma vida piedosa. Sim, vamos procurar, mas sem ser ingênuo. Falamos outro dia aqui, falamos bastante da ingenuidade. Sem ser ingênuo e sem ficar só procurando fazer o bem, mas esquecendo de que tem ao seu redor todo um sistema maligno funcionando e que quer lhe derrubar. Então, como é que você vai, qual é a sua atitude com relação ao que é maligno? Ao que é benigno, nós sabemos, procuramos exercitar, procuramos fazer, ótimo, mas uma coisa é tão importante quanto a outra. Não adianta você querer fazer o bem,
cercado pelo mal e sendo derrubado pelo mal, sendo vencido pelo mal o tempo todo, pecando o tempo todo. Não adianta. Então uma ordem é tão importante quanto a outra. Faça isso aqui ao mesmo tempo que faz isso. Então é uma providência dupla que o crente deve estar sempre se lembrando de fazer. Renegadas as paixões. Agora observe, aguardando a bendita esperança e a manifestação de Cristo e tal. Nossa vida é de aguardo. Exatamente afinado com o que eu acabei de dizer. Estamos num mundo maligno, mas pertencemos a um Deus benigno. Estamos numa situação aqui desagradável, desconfortável e desenquadrados neste mundo aqui. Tanto é que Paulo diz: aguardem. Assim não diria isso, não, é isso aqui mesmo. Vocês não estão gostando não, gente? Estamos não, apóstolo Paulo, o negócio aqui está ruim, essa vida aqui. Pois é isso mesmo. O que Deus tem para vocês é isto. É só isto. Cristo morreu para isto. Para isto. Então você está perdoado, ele não tem mais ira contra você no sentido de um Deus justo, porque já lhe perdoou em Cristo, e você tem alegrias espirituais, e tem paz no seu coração, mas vocês vão viver eternamente aqui assim. Com todo respeito, Senhor, a salvação foi só isto, tem certeza? Pois é, se acostume, porque vai ser assim mesmo. Graças a Deus, esse não é o tom. Pelo contrário, eu quero ir embora, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, é lucro eu morrer. Isso aqui é trabalho, mas se eu tenho que ficar, eu fico. Foi isso que Paulo diz. E aqui vem Pedro dizendo: aguardando, aguardem. Essa situação aí é altamente provisória. Há paixões mundanas, impiedades que estão cercando vocês. Eu sei que isso é terrível, isso acontece comigo. O próprio Pedro sabia disto, ele foi alvo disto. Paulo sabia, todos sabiam disto. Então estavam falando de coisas que nós entendemos muito bem, eles entendiam também. Estou aguardando, estou esperando aquele brado belíssimo, Maranata, o que é? Vem, Senhor Jesus, vem logo, está ruim isso aqui. Então, renegue as paixões e aguarde, fique aguardando, e vá tocando dia a dia, e vá aguardando. Realmente o nosso compasso aqui é de esperar. Por fim, aprenda a detestar o mal. Salmo 97, 10. Não sei se você já pensou claramente nisto. Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Observar o contraste, amar e detestar, na mesma frase, é como se fosse: não dá para amar o Senhor e não amar e não detestar o mal. Ou seja, não dá para amar o Senhor e o mal. Escolha. Não dá para amar o mal e amar o Senhor. Quem ama o mal detesta o próprio Deus. Uma coisa elimina a outra, exclui a outra. Agora, alguém poderia perguntar: como é que eu vou aprender a detestar o mal? Primeira coisa, aprenda a amar a Deus, porque você estará então automaticamente começando a aprender a detestar o mal. Eu não vou entrar nos detalhes, eu quero encerrar, mas fica esse desafio do seguinte: Senhor Deus, eu vou colocar nas minhas orações de agora em diante, se é que já não havia antes, esse pedido: Senhor, livra-me do mal, como está no modelo da oração do Senhor Jesus Cristo, mas para isto, ou dentro desse contexto, me ajuda a odiar o mal. Eu quero odiar com todas as minhas forças o mal e o próprio maligno. Não precisa atrás de pedir para amar o diabo, não. Esse não precisa, não. Amar os nossos semelhantes aqui, humanos, mas amar demônios, amar Satanás, é totalmente estranho às Escrituras.
Então, peça a Deus que Ele lhe ensine a você detestar o mal. Quando você aprender isso, você vai ver como ficará fácil sair de perto do mal. Pensa numa comida que você detesta, não suporta nem o cheiro, alguém coloca na sua frente, coma, se levanta e sai de perto da mesa. Você fez aquilo sem o menor esforço. Quando percebeu, você estava a 2 metros daquela mesa que não aguenta nem o cheiro, porque você detesta aquela comida. Então, quando você detesta alguma coisa, fica muito mais fácil evitar aquilo. E muitas vezes é difícil para nós evitar o mal, porque nós queremos amar o mal. Nós nos deixamos atrair pelo mal, a nossa carne está bem vivinha dentro de nós, ainda muitas vezes dando o tom, que é para ser exatamente o contrário, porque se não fosse assim, nós facilmente nos livraríamos do diabo e do mal. Então aprenda a odiar o mal, peça a Deus isto. Queria poder desenvolver mais um pouco isso, mas não vou fazê-lo. Então, encerrando, em qualquer situação, fugindo do mal, resistindo ao mal, lutando contra o mal, saiba que você nada pode sem Deus, particularizando ainda mais para a pessoa do Pai, pedindo ao Pai que Ele nos livre disto, e ao Filho também, quando Ele diz, sem mim nada podeis fazer. E como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é uma luta pessoal intensa nossa contra o mal, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos nossa impotência para sermos bem-sucedidos nessa luta e pedimos todo o poder ao nosso Deus. Então, sobre a oração toda, chamada Pai Nosso, que eu estou encerrando agora, somos totalmente dependentes de Deus, precisamos da vontade de Deus em nossas vidas, tudo isso já foi comentado. A nossa vontade não é confiável, precisamos da dele. Necessitamos de Deus para o alimento, para nós de cada dia dar-nos hoje. Necessitamos de Deus para nos perdoar, perdoa as nossas ofensas. Necessitamos de Deus para nos livrar de situações que nos levem ao pecado. Necessitamos dele para nos livrar do próprio diabo, que nos assedia como um leão querendo nos devorar. Enfim, precisamos de Deus para absolutamente tudo. Que essa oração modelo do Senhor Jesus Cristo seja algo muito constante em nossas vidas, para não dizer todos os dias. Em nossas orações tem algum pedaço que vai ter, se for uma oração bem feita, uma oração própria, vai ter um pedaço daquele modelo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, porque foi tão profundo e tão abrangente, que de alguma forma nós estaremos orando aquela oração todos os dias, que se resume na nossa absoluta dependência do nosso Deus e Pai, e no amor, proteção e carinho que Ele tem por nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua compaixão para conosco, a Tua providência para nossas vidas, e pelo misterioso exercício da oração, que nós não entendemos ainda porque é tão importante para Ti que nós oremos. Queremos explicar de uma maneira ou de outra, e que é importante mais para nós do que para Tu mesmo, mas não entendemos ainda o efeito, a ponto da Tua palavra dizer que muito pode, pela sua eficácia ou pelo seu poder, a súplica do justo. Mas o fato é que é assim. E se nós crescemos mais nisso, nós seríamos muito mais crentes de oração. Nos ajuda a Te buscarmos mais intensamente, mais corretamente, tendo como um modelo seguríssimo este que acabamos de explorar aqui, de detalhar nessas pregações, modelo este ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui. Obrigado pelo valor e pela delícia dessas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.